Quando a gente procura conceitos sobre isso, ela está ligada a uma valorização e a uma validação da pessoa com ela mesma, nas situações e nos eventos de vida, e que tem aspectos positivos ou negativos que ela mesma atribui, certo? A autoestima, ela pode envolver uma autoaceitação de si mesmo, uma postura positiva frente a si, e vocês devem lembrar, assim, de pessoas que às vezes esteticamente estão fora do padrão, esse vendido pela mídia, e que tem uma autoestima elevada. Qual é a diferença e como é que é a caminhada de cada um, né? Então, quando a gente fala em autoestima, a gente tem que pensar que envolve uma autoaceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou, braçuda, pernuda, barriguda, enfim, que é uma postura positiva a respeito de mim mesmo. Envolve também uma autoconfiança, porque a autoconfiança se refere às capacidades e o meu desempenho enquanto pessoa na nossa sociedade. Daí vejam que a autoestima está influenciando a nossa vida até no trabalho. A autoestima também está relacionada à nossa competência social, de ser capaz de fazer contato com as pessoas. E uma rede social, um relacionamento positivo e conexões importantes. Então, por que a autoestima é importante no nosso caso aqui, de quem está cuidando da alimentação? É a autoaceitação, a autoconfiança e com uma capacidade de fazer conexão e de validar o seu desempenho nas situações e eventos da vida. E ela vai nos ajudar a viver bem, a desenvolver uma personalidade sadia e a sobreviver. Porque são tempos cruéis, né? Esse da nossa vida, do dia a dia, nos tempos que vivemos. Então, é a autoestima que nos ajuda a sobreviver. Olha a importância disso, pessoal. Ela tem a ver com autorrespeito, autoconfiança, uma percepção de si mesmo que é cuidadora de si mesmo. Então, a autoestima é uma estima que eu tenho por mim mesmo. Avaliem o que vocês valorizam em si, o que vocês estimam, e é interessante pensar que as pessoas que ganham peso, que estão se sentindo acima do peso, fora do padrão, elas normalmente precisam da validação do outro. Alguém que diga, ai, tu tá bem assim. Quantas vezes cada um de nós já não parou para perguntar, será que eu tô bem assim? E quantos de nós deixamos às vezes de se relacionar, deixamos de ir numa festa porque a gente está com vergonha, uma festa da empresa, uma festa de colegas que não se reúnem há 3 anos em função da pandemia, agora vão se reunir, mas agora vão me ver do tamanho que eu tô, não é? Então, muitas vezes a gente precisa do outro para validar a forma como eu me vejo, e daí o risco. Então, como a gente está falando aqui de aumento de peso, obesidade, o aumento de peso, ele pode sim comprometer o nosso sistema emocional. Ela vai abalar a nossa autoestima. E ele é tão importante, porque com a autoestima elevada, eu fico mais seguro, mais confiante, eu me comprometo mais comigo mesmo, com os meus desejos, com as minhas atividades, e eu acredito mais nelas, porque eu tenho determinação, confiança e uma certeza interna de que eu consigo, né? E se a gente for pensar outra ponta, quando a gente está com baixa autoestima, o que acontece? Baixa a confiança, a determinação, o crédito em si mesmo e tudo o contrário daquilo que eu estou precisando, né? Então, a baixa autoestima, além disso, de nos detonar, porque ela vai nos detonando, né? A gente vai se detonando, ela estimula hábitos que não são legais. Então, pensem assim, essa semana mesmo escutei, tô meio errada, tô desanimada, tô desmotivada a me cuidar, vontade de chutar o balde, tô me achando feio, não tenho vontade de me cuidar, meio que vai desistindo de si. E essa percepção de si mesmo, ela nos gera
um agravamento no problema. Porque se a pessoa acorda de manhã sem se gostar, sem se valorizar, se validar, e percebe o seu corpo, digamos, fora do padrão, aquele corpo que de repente está inadequado, se a pessoa sente vergonha do seu corpo, se ela tem uma sensação de desvalia, não sou tão boa assim, isso vai se estendendo para a vida escolar, profissional, para os relacionamentos. Então, a gente é como se estivesse plantando dentro da gente aquilo, eu sabia que não ia dar certo. Um exemplo claro disso é que se eu já não me vejo bem, como é que eu vou ter energia para me tratar bem? E por isso a nossa discussão hoje sobre autoestima e alimentação. A gente já sabe que a baixa autoestima vai nos levar a ter descuido, a ter um estilo de vida meio aziras. Já que vou pisar na jaca, né? E diferente de quando a pessoa está com uma autoestima elevada e que ela vai fazer um movimento no seu estilo de vida de autocuidado. Porque para mim, meu conceito de autoestima é de autocuidado. E na obesidade, sobrepeso e na nossa saúde, porque a gente está falando aqui de saúde alimentar, é preciso uma autoestima, é preciso um autocuidado. Eu preciso ter paciência comigo, porque mudar hábitos não é de uma hora para outra. E se eu tenho um histórico de sobrepeso e de alimentação pouco saudável, e que eu pretendo fazer essa virada, eu preciso da autoestima para me fortalecer, para me deixar mais segura, para me deixar mais contente comigo mesma e com isso mais valente. Uma vinhetinha dessa semana. Hoje está fazendo uma semana exato que uma cliente que já vinha em acompanhamento em grupo comigo entrou num programa pós-verão onde eu digo exatamente o que ela vai comer diariamente, o que ela vai comprar, como ela vai preparar e exatamente a porção que ela vai comer de cada alimento. E nós falamos ao longo do dia N vezes. De terça-feira até quinta, quando a gente se encontrou novamente, e ela estava no seu grupo de pares, do Leve, ela se deu conta que, nossa, eu não vinha fazendo o programa que tu ensina, eu vinha desleixando, e eu brinquei, não basta vir e pagar, tem que fazer o empenho. E daí, mas ela foi observado pelos colegas de grupo que ela estava muito diferente, que ela estava sorridente, ela não estava entrando no encontro online deitada na cama ou no sofá, ela estava de pé, na cozinha, preparando seu alimento, com uma roupa colorida, porque ela tinha vindo da academia, e todo mundo, nossa, o que aconteceu contigo que tu tá tão diferente? Faziam 2 dias, foi terça que ela fez, terça, quarta, era quinta de noite, fazia 3 dias que ela estava comendo diferente. Porque a gente sabe, né, alimentação, nutrientes corretos, em 3 dias faz com que a nossa microbiota comece a produzir gases que nos levam a produzir, pelo triptofano, serotonina. Ou seja, há uma relação direta com a disposição, com a energia, com a alegria. Pois bem, passado de quinta até domingo, quando eu encontrei novamente com ela, e ela daí verificamos que ela já tinha baixado 1,2 kg, ela se mostrou muito contente. Esse contentamento relacionado à capacidade de fazer, a sua habilidade de que eu consigo fazer. E tendo a certeza, a segurança e a sensação de que agora vai, entende? Então, como é que tudo começa quando a gente passa a se alimentar melhor? Por exemplo, aquela sensação, tenho uma festa para ir, mas não tenho roupa que me sirva, ela é destruidora, detonadora da gente. Ela faz com que a gente se sinta muito mal. Quando que, se a gente se coloca numa outra postura, dizendo, eu tenho uma festa para ir, eu tô louca de saudade das pessoas que eu vou encontrar, e eu vou botar uma roupa que eu me sinta bem, confortável, vou, sei lá, se é uma mulher, eu vou me maquiar, vou me arrumar, e eu vou me sentir bem comigo mesmo. E daí, independe de peso, independe do tamanho do corpo,
a gente se passa a se admirar e passa a brilhar. Quantas vezes vocês já viram pessoas brilhando, independente do sobrepeso que tem, independente do perfil estético que tem e da forma como se arrumam? Porque estão de bem consigo mesmos, estão de bem com a vida, não é isso? Então, no que me ajuda a saber que a autoestima é todos esses conceitos que a gente está falando aqui? Esse desenvolvimento, essa habilidade que todos nós temos que ter e que às vezes traz marcas difíceis da infância, de momentos que a gente não foi valorizado na trajetória da vida, mas que há sim uma possibilidade da gente reverter e desmanchar isso. Então, no que ajuda eu saber o que é autoestima e saber que ela pode impactar positivamente, me fortalecendo para as minhas tomadas de decisão, ou ao contrário, ela pode detonar a minha percepção sobre mim mesma e pior, pode detonar a minha relação saudável com o alimento. Porque daqui a pouco, se eu tô com a minha autoestima baixa, eu vou tender a não ir para uma caminhada, não me matricular na academia, eu vou tender a não me preocupar em beber 2 litros de água, eu vou acabar tomando refrigerante, ou aquilo que for oferecido numa festa, não vou me preocupar no como é que eu vou jantar hoje à noite, eu vou para o mais rápido, mais fácil, sem ter esse olhar generoso, bondoso comigo mesmo, sensível ao que eu tô querendo. Pô, eu tô querendo me sentir melhor. Então, passa por tudo, né, pessoal? Passa por tu e dormir com a cozinha arrumada, sem louça, te esperando pro dia seguinte. Tu chegar em casa e a tua cama foi feita hoje de manhã por ti mesmo e daí o quarto está ajeitadinho. Passa por colocar uma roupa que te deixe confortável e não sendo cruel contigo mesmo. Então, a alimentação saudável, ela vai sim impactar na nossa autoestima, porque cada vez que eu estiver comendo de um jeito legal, qual é a informação que eu tô dando pra mim? Que eu me cuido, que eu me gosto, que eu me trato bem, que eu não quero ficar doente, que eu quero me sentir mais valente, poderosa. E é interessante porque quando a gente avalia assim, o que muda na pessoa que emagrece? Ela se sente poderosa. Ela se sente fortalecida, desmancha a sensação da vulnerabilidade e potencializa. Então vejam que tudo passa pelas nossas escolhas. O que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo me açoitar, me maltratar, ou eu estou me escolhendo cuidar de mim? Porque quando eu estou cuidando de mim, eu posso passar por situações desafiantes, como uma festa. É isso aí mesmo, né, Ivanise? Quando eu vou numa festa, ou numas férias, ou numa viagem, como hoje mesmo atendi uma pessoa vindo do Carnaval de Uruguaiana, que encontrou amigos, familiares, que rolou petiscos e coisinhas especiais, mas isso não atrapalha. A gente vem falando aqui sempre que para a gente ter um corpo legal, a gente não precisa fazer dieta, a gente não precisa se maltratar, nem deixar de comer as coisas gostosas da vida. A gente só temos que aprender a comer de uma forma seletiva, saudável. Então eu vou comer uma coisa que eu sei que é mais calórica ou pouco saudável, eventualmente, não diariamente. Eu vou tomar um refrigerante numa ocasião que não tem outra coisa, mas eu vou procurar tomar meus 2 litros de água por dia, certo? E à medida que eu passo a comer mais saudável, esse depoimento eu escuto sempre até de crianças. Alguns dias depois elas me dizem que estão a 1000, que estão com menos cansaço, sonolência, menos depressivas, menos estressadinhas. E isso é para nós também. Então, depois de uma janta legal que todos vocês que estão aqui vão fazer hoje à noite, rica em nutrientes, em fibras, vegetais, carboidratos do bem, complexos, né? Ainda mais para quem está no Rio Grande do Sul, que está um calor. Vou fazer um jantar leve
com certeza eu vou acordar mais leve. Eu vou acordar com uma sensação de que, missão cumprida. E provavelmente eu vou acordar com mais energia, com vontade de botar uma roupa que me caia bem, que eu me sinta confortável e segura de que eu estou fazendo algo por mim. O alimento correto fortalece a nossa alma, porque nós somos um todo, né? Então, como é que eu nutro, como é que eu me acarinho, como é que eu me presenteio? Somos um todo, interno e externo, exato. Não tem como dissociar isso. E por isso que a autoestima está muito presente nos processos de autocuidado e de autocuidado na questão alimentar, que não nada mais é do que cuidado com a nossa saúde. E o que é cuidado com a nossa saúde? Vida. É a gente querer viver bem, feliz no dia a dia. Independente das pressões e de tudo que a gente passa, como é que eu me reabasteço? A gente precisa aprender a se olhar, se acarinhar, se validar e valorizar. Eu sempre penso, né? Quem se xinga precisa da comida como um conforto. Busca a comida, um gatilho para analgesia. Um cliente que chegou a baixar 50 quilos, ele disse, o emagrecimento me fez escolher outras companhias, porque me dei conta que as minhas companhias eram companhias de detonação, de beberrança, de comilança, e não de trocas afetivas verdadeiras. Então era um homem mais velho que baixou 50 quilos e se deu conta, qual é a minha praia agora, né? Então, essa conexão que vocês vejam, né? A autoestima tem relação com a nossa rede social, com o nosso contato com os outros, com o relacionamento que estabelecemos com os outros, tem a ver com a nossa autoconfiança, com a nossa segurança, com a nossa determinação. A pessoa com autoestima, a gente diz, ela vai longe, ela brilha, porque ela se basta na sua crítica. E vamos prestar atenção, quem tem excesso de peso é extremamente autocrítico, cobrador de si mesmo, né? Acaba muitas vezes se exigindo demais, tem um perfil muito perfeccionista. Então isso tudo atrapalha para que a gente, de uma forma humilde, mas generosa com a gente mesmo, possa dizer, olha, talvez assim, ó, o meu tornozelo não é como talvez deveria ser, mas o meu corpo é assim, é legal, e isso não é importante. Então, o que é importante para ti? O que te deixa feliz? E essa pergunta a gente pode fazer diariamente pra gente. O que vale a pena nesse momento? Eu me cuidar ou me detonar? O que vai me deixar bem nesse momento? Então, eu convido a todos para esse exercício, sabe? De um olhar mais bondoso nesse mês de março que estamos em curso, mas que representa um início do ano, e que a gente possa levar isso dentro da gente. Uma autoestima, prestar atenção na nossa autoestima, de qual é o comentário que a gente faz para a gente mesmo e de como que a gente busca fortalecê-la. É através do exercício, do autocuidado, de prestar atenção em si, de se presentear com coisas que realmente nos deixem felizes, né? De poder fazer conexão, por exemplo, depois de um dia extenuante, estafante, o que eu vou fazer conexão? Com os meus bichinhos, com a natureza, com os meus vizinhos. Tem uma pessoa que eu estou atendendo que, olha que legal, ela mora em Brasília e no condomínio que eles moram, alguém tomou a iniciativa de fazer uma horta comunitária, orgânica, sem veneno. E ali passou a ser um lugar de troca. Essas conexões, elas são ricas porque elas são saudáveis, elas têm relação com o comer bem. Não é ir para uma academia para desfilar os músculos, né? Quem que tá melhor, quem tá pior. Não, isso a gente não tá falando de competição quando a gente está trocando. Quando nós estamos indo numa feira orgânica, numa feira direto do produtor, que nem tem agora no Parcão aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento,
uma feira que acontece nas quintas-feiras das 2 às 8 da noite. Quem tá lá tá faceiro, tá com essa sacola buscando nutrição para o seu corpo, para sua família. Então, quando a gente faz essas escolhas, o que a gente está fazendo, gente? Fortalecendo a nossa autoestima. E isso vai nos levar ao autocuidado. E esse autocuidado vai fazer com que o nosso corpo esteja do jeito que a gente quer. Adequado, tranquilo, sem causar o sofrimento, as nossas dores daquela coisa, tô feia, não tô legal o suficiente, tô com vergonha de encarar, tô me sentindo culpada porque comi muito. Então, a gente deixa de focar na coisa pesada para focar no autocuidado, no alimento para a alma, como disse a Nereida, né? Porque o alimento para a alma é o alimento, digamos assim, o feijão e arroz, o peixinho e vegetais que eu comi hoje, mas o alimento para a alma também é uma orquestra, um cinema daqueles que a gente entra dentro da tela, um show, um espetáculo, um convívio com criança, com bichinhos, com música, com a arte, com a dança. Então, à medida que a gente começa a nutrir todas as nossas necessidades humanas, a gente, sem dúvida nenhuma, vamos estar chegando num equilíbrio de peso. A sensação de bem-estar é muito rápida. Tem um estudo de uma epidemiologista psiquiátrica, que eu já fiz uma live sobre ela. Ela tem um estudo chamado Smiles, sorriso, e onde ela avalia há 10 anos as pessoas com depressão, ansiedade, estresse, relacionada ao tipo de alimento que essas pessoas comem. Ela avaliou que quando as pessoas ingerem ultraprocessados, aqueles alimentos que têm vida de prateleira, porque tem muito produto químico ali. Nesses estudos da Jaca, ela diz, em 3 dias, com uma alimentação saudável, sem as porcarias, sem os industrializados, os ultraprocessados, aquilo que tem muito sódio, gordura, conservantes, produtos químicos que a gente não sabe nem exatamente o que está comendo, bastam 3 dias de uma alimentação mais pura, retirando aquilo que for empacotado, enlatado, envidraçado, já se começa a produção de hormônios do prazer, que vão atingir a serotonina. E em 3 semanas ela mostra diminuição de quadros de ansiedade, depressão e estresse, a ponto de, nesse estudo grande de mais de 10 mil pessoas, se verificou 30% de remissão, se extinguiu a depressão nessas pessoas. Gente, isso é tudo. Então, bora se organizar para que a abundância na casa de cada um de vocês seja de vegetais, frutas, comidas de verdade, comidas saudáveis, comidas de antigamente, com menos industrializado de lanchinhos, com mais frutas de lanches, né? E prestando atenção no que isso promove, no que isso fortalece e empodera. E façam contato. A gente está já com grupos presenciais em Porto Alegre, seguimos com vários atendimentos online, em grupo, individual, e é sempre um prazer ter vocês aqui para a gente poder falar sobre isso e disseminar essa ideia de que a gente pode ser feliz comendo legal, sem fazer dieta, sem limitar o que está comendo, atingindo o peso que nos deixa bem, com o nosso bem-estar, que é tudo que a gente quer. Ok? Desejo uma ótima semana para todos, com muita nutrição, com autocuidado, com muita delicadeza e gentileza da gente com a gente mesmo. E daí a gente vai se encontrar por aí, se sentindo muito bem, dando risada.